palavra do Senhor, vamos aprender dele e com certeza Deus vai falar essa noite. Pois ele não reúne pessoas simplesmente por reunir. Ele não usa o seu Espírito Santo para nos reunir aqui. Porque se nós estamos reunidos aqui, amados, porque é a obra do Espírito Santo. Foi ele quem nos convidou, foi ele quem já ministrou nos nossos corações para esta reunião. Então, no momento em que nós acordamos pela manhã, já o Espírito Santo já estava preparando essa noite. Ele já estava preparando essa noite, porque será a palavra ministrada do Senhor profunda, com entendimento e com conhecimento. E nessa noite eu creio, milagre irá acontecer. Já irá manifestar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Convido os amados a ler a palavra do Senhor no segundo livro dos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. É muito conhecido, o versículo do capítulo 12 e o versículo de número 9. Muito profundo. Já estou com essa palavra no meu coração há várias semanas, acho que mais de um mês que está no meu coração. O Espírito Santo já vem ministrando, o Espírito Santo já vem trabalhando, já vem mostrando a direção que eu devo seguir. E essa noite ele vai trabalhar em cada vida. A palavra diz o seguinte, ele disse. Quem é que disse para Paulo? Quem é que falou para Paulo? Quem falou para Paulo foi o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu ao terceiro céu, quando ele teve aquela experiência com Deus, aquela maravilhosa experiência. Foi ele próprio que falou e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Amém? Mas por quê? Aleluia, já estou ministrando a palavra de Deus. Mas por que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas? Porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos as nossas fraquezas. Quando entrou o pecado na terra, Satanás colocou no nosso ser nossas falhas, nossos erros, colocou o pecado para combater em nossa vida com a nossa carne. O pecado, ele usa muito a nossa carne para nos afastar de Deus. E ele traz consequências muitas destrutivas para nós. É o pecado que nos afasta de Deus. E Paulo, ele teve uma experiência maravilhosa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, como todos sabem, aleluias, glória a Deus. Paulo, ele era o perseguidor dos cristãos. Paulo, assim que Jesus subiu aos céus, logo quando Paulo começou a perseguir aos cristãos, quando recebeu as cartas com autoridade para perseguir, prender os cristãos, Paulo, quando estava indo a Damasco, no deserto de Damasco, na estrada de Damasco, Paulo teve uma experiência maravilhosa, e eu creio, como ele fala aqui, que há 14 anos ele conhecia um homem, no início do capítulo 11, ele conhecia um homem que ascendeu ao céu, que teve um encontro com Deus. Um homem, ele conhecia, mas esse homem era ele. Então eu creio que nessa experiência, quando Paulo foi ao deserto de Damasco, foi perseguir os cristãos, que Jesus apareceu para ele, que ele caiu do cavalo, já completamente tomado, cego, pela luz, pela glória de Deus, porque a glória de Deus derruba o pecado, a glória de Deus derruba todo o pecado, toda a obra de Satanás, toda a obra que Satanás levanta contra nossas vidas, a glória de Deus vem e destrói. Paulo, ele era pecador naquele momento, e quando Jesus apareceu para ele, caiu ao chão e já caiu completamente cego. E Paulo pergunta: quem és tu? Quem és tu? Jesus disse: por que tu me persegues, Paulo? Por que tu me persegues? Né? Porque Paulo perseguia a igreja, mas perseguia Jesus. Espírito de perseguição é espírito demoníaco. Perseguição é espírito de Satanás. E ali Paulo teve a experiência de conhecer Jesus Cristo. Eu creio que foi naquele momento, desses 14 anos, nós vamos fazer um estudo teológico, mas não é isso que nós estamos pregando, nós estamos manifestando a graça de Deus
pregando sobre a graça de Deus. Paulo teve um completo encontro com Deus. Ali ele sentiu o que é estar na graça de Deus. E Paulo fala que aqui a igreja de Corinto, que era uma igreja pecaminosa, uma igreja que estava muito afastada de Deus, que estava dando mais vazão nas coisas mundanas do que as coisas de Deus, Paulo fala que ele poderia se gloriar, porque ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Jesus, e ele ouviu palavras inefáveis, que não cabe nem ao homem falar, nem ao homem ouvir, mas Paulo ouviu diretamente dos lábios de Jesus, diretamente no trono de Deus. Paulo ouviu essas palavras. Aleluia. E ele fala que a igreja de Corinto, que ele poderia se vangloriar disso tudo que ele passou no terceiro céu, ele poderia dizer. Porque Paulo precisava confirmar o seu apostolado, ele precisava falar, porque o povo de Corinto não estava mais tendo aquele ânimo, aquela força, aquele amor de pregar a palavra de Deus, porque em Corinto havia muitos templos pagãos, a Diana, há várias idolatrias que eles adoravam. E Paulo, justamente é a Corinto que ele fala do grande momento da vida dele. O grande momento foi o encontro com Jesus que ele teve. Ele fala que ele poderia se gloriar. Ele poderia falar, mas ele não se gloriava no quê? Nas fraquezas dele. Porque foi posto um mensageiro de Satanás, a cada momento que Paulo agisse, foi posto um mensageiro de Satanás nele, ou seja, um espinho na carne. E aquilo ali que fazia Paulo se lembrar de onde que ele havia saído, e aonde ele esteve, que foi ao terceiro céu, o momento do encontro dele com Jesus na glória. Ele poderia se vangloriar, eu estou dizendo, não, eu me vanglorio nas minhas fraquezas. Amados, eu começo aqui a ministração esta noite. Vangloriar-se das suas fraquezas, porque é necessário as fraquezas em nosso corpo, é necessário as fraquezas no nosso caráter, porque o poder de Deus só vai se manifestar nas nossas fraquezas. Aí que se manifesta a glória de Deus. Por que eu falo que é no deserto, é no momento de tribulação, é no momento de perseguição, aonde se manifesta mais profunda a glória de Deus em nossas vidas? Porque quando nós estamos sendo tentados, quando nós estamos sendo provados, aí a presença de Deus é grande em nossas vidas, porque se Ele está provando, se Ele está tentando, se Ele está levando para o deserto, é porque a bênção dele é grande. E Ele só tenta essa prova aquele que Ele ama, aquele que Ele escolhe, aquele sim. Ele é provado no deserto. Aleluia. E o deserto é momentos passageiros. É passageiro, porque o cristão não é para estar no deserto. O cristão é para estar sempre firme. Mas é necessário o deserto, porque Jesus precisa nos mostrar aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos mudar. Paulo aqui, ele fala do espinho. Esse espinho poderia ser uma enfermidade. Outros falam que era a visão dele, que tinha problema. Outros falam que já era no caráter, na parte moral dele. Ele sempre dizia assim, que sempre ele se lembrava que era a graça de Deus, somente com a graça de Deus. Porque, meus amados, nós somos dependentes unicamente da graça de Deus em nossas vidas. Porque sem ela nós não somos nada. Muitos vêm para o Evangelho, se convertem, recebem a Cristo, já vivem aquele primeiro amor, saem pregando nas esquinas, saem pregando para os irmãos, para os parentes. Quando recebem a Cristo, recebem aquela unção do primeiro amor, querem fazer a obra de Deus, porque eles acham que é Cristo em suas vidas, e quando vão se tornando mais velhos na fé, eles acham, mas por que eu vou pregar a palavra de Deus? Você acha que se não acontecer, desanimam. Já querem até abandonar o Evangelho, porque acham que faziam da sua força, mas não, meus amados, tudo que nós fazemos é pela graça de Deus, é debaixo da graça de Deus. Por isso não desanima na fé, levanta a cabeça cada vez mais, que tudo que você faz é pela graça de Deus.
Porque se não fosse Jesus em nossas vidas, se não fosse manifestar o Espírito Santo em nossas vidas, eu não poderia pregar, você não poderia falar do amor de Deus, você não poderia receber o milagre, se não for manifestar do Espírito Santo através da graça de Jesus. Sem Ele, nada somos. Nada. E Paulo entendia isso. Porque na fraqueza dele, ele continuava pregando. Na fraqueza dele, ele foi o grande doutrinador do Novo Testamento. Paulo doutrinou toda a igreja. Paulo foi tremendamente usado por Deus. E era o perseguidor. Ele passou também a ser o perseguido. Paulo também foi perseguido e muito perseguido. Porque tudo que ele fazia era para Deus. Quem faz para Deus recebe perseguição. E tudo que nós fizermos hoje, nós vamos colher amanhã. Então, amados, a graça de Deus tem que ser constante em nossas vidas. Não importa o pecado que nós temos, todos nós temos pecado. Todos nós somos pecadores e carecemos a cada manhã da misericórdia de Deus. Cada manhã nós precisamos da misericórdia de Deus. Paulo, ele entendia isso. O espinho na carne, muitos falam que era na parte moral, que Paulo, muitas vezes ele fala, né? O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu faço. Então ele tinha algo, talvez no caráter, que muitos teólogos estudam, falam um estudo profundo, mas não conseguem descobrir porque Deus não quer que saibamos. Mas tem algo em nós. E nós temos sempre que dizer assim, eu sou fraco, eu posso muitas vezes ter problemas assim de caráter, ter problemas espirituais, mas sempre é somente com a graça de Deus, porque Deus pega o maior pecador que for, Ele transforma num grande pregador pela sua graça. Amém. Quando nós recebemos realmente e entendemos realmente que a glória de Deus é necessária em nossas vidas, nós necessitamos da glória de Deus em nossas vidas, pois o pecador Deus ama, mas odeia o pecado. Amado, o teu pecado, ou o pecado que eu cometi, o que foi, isso não nos afasta de Deus. Isso só nos afasta de Deus o pecado. Mas nós, como pecadores, Deus sempre vai nos amar. Como pecadores, Deus sempre vai nos amar. Por isso que Ele deu Jesus. Porque deu a graça, que é a graça, um favor imerecido. Então Jesus é a graça sobre as nossas vidas, porque com a graça de Jesus, nós somos purificados de todo o pecado. Amém. E sendo purificados de todo o pecado, nós nos reaproximando cada vez mais de Deus, mas é somente através de Jesus. Amém. Porque Jesus é necessário em nossa vida, Jesus é necessário na minha e na tua vida, para que nós possamos ganhar a glória eterna. Jesus é necessário, porque a natureza pecaminosa não pode ser maior do que a natureza de Cristo em nossas vidas, em nosso caráter. Paulo tinha esse espinho na carne. Talvez a natureza dele pecaminosa que todo ser humano tem. Todo ser humano tem a natureza pecaminosa, porque se não pecar em atitudes, se não pecar em palavras, mas no nosso cérebro, na nossa mente, passa milhões de pensamentos durante o dia, e não passa alguns pensamentos errados, passa. Então, se nós somos seres rígidos, firmes, nós sabemos que somos realmente pecadores. Somos realmente o pior dos animais, como possamos colocar assim, porque o animal não pensa, mas nós raciocinamos. Então, nós passamos pensamentos errados, é somente a graça de Deus para nos purificar. E Paulo entendia isso. Plenamente ele entendia que ele era pecador. A única coisa que ele tinha que se gloriar era das fraquezas dele. Porque quanto mais ele era fraco, quanto mais ele reconhecia o pecado que havia nele, quanto mais ele reconhecia os erros deles, mais o poder de Deus se aperfeiçoava nele. O próprio Paulo fala na carta aos Romanos, assim, aonde superabunda o pecado, é abundante a graça de Deus. Quanto mais pecador for, mais a graça de Deus vai ser sobre a sua vida. Então não importa, meu amado e minha amada, o problema que está passando, a dificuldade que seja, a tentação que está passando, a adversidade que for, é maior a graça de Deus na tua vida. Amém. É maior a graça de Deus. E a graça de Deus que nos dá todo o poder
para repreender qualquer obra do inimigo. É a graça de Deus que faz isso. É a graça de Deus que se chama Jesus Cristo, Aleluia. que deu a sua vida. Amém. A sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Tenha a vida eterna, não pereça. Não perecer é não conhecer a segunda morte, é não passar pelo vale da segunda morte, pela destruição, mas sim pela glória. Viver no céu junto com Jesus. Isto é a graça de Jesus. E ela é abundante na vida de cada um. Basta crer, basta confiar, basta acreditar. Lázaro saiu para fora, como o amado leu o versículo na abertura do culto. Lázaro estava morto há 4 dias e saiu para fora, porque a graça de Jesus foi abundante na vida dele, e porque era necessário, porque o povo estava incrédulo. Hoje eu vejo igrejas incrédulas, igrejas que acreditam no homem e deixam de acreditar na palavra de Deus. Igrejas que usam a palavra de Deus a ser ministrada por 5, 10 minutos e dão mais vazão para agradar os homens. A graça de Deus está se afastando. Igrejas estão ficando mornas, estão ficando frias. Tem igrejas que Deus está a ponto de vomitar, a ponto de atirar fora, porque não estão dando vazão à graça de Deus, que é Jesus Cristo. Estão dando razão a todas outras coisas. Por isso que quando Lázaro saiu para fora, Jesus disse assim, é necessário haver milagre para que o povo creia. E hoje está acontecendo a mesma coisa. O povo está crendo em várias situações. Estão crendo que se subir no monte 100 vezes por dia, se subir no mais alto monte e clamar a Deus, Deus vai agir mais do que aquele que ora dentro de casa, no seu quarto. Não é assim que funciona. A graça de Deus, ela está em cada momento de nossas vidas. Ela está em cada instante de nossas vidas. Se eu vou no quarto, a graça de Deus está ali. Se eu vou na cozinha, a graça de Deus está ali. Se eu vou lá no campo, a graça de Deus está ali. Aonde eu for, Jesus está me olhando. Aonde eu for, Jesus está comigo. Aonde eu vou, Jesus está do meu lado. Não importa onde eu for. Se eu estou num avião, a graça de Deus está junto comigo. Se eu estou num navio, a graça de Deus está junto comigo. Se eu desço na mar profundeza do oceano, a graça de Deus está comigo. E muitos têm abandonado isso e tem usado como rituais de idolatria. Não, tu tem que subir no monte para estar mais perto de Jesus. Tu tem que fazer isso para estar mais perto de Jesus. Não, Jesus está sempre do nosso lado, sempre no nosso coração, pois o Santo Espírito está sempre ministrando que a graça de Deus é abundante em nossa vida. E nós temos que buscar essa graça cada vez mais, tentar nos consertar no momento em que nós erramos, no mesmo instante já pedir perdão para Deus, porque Paulo reconheceu que era fraco, que era pecador, que sempre foi um pecador, e ele sempre precisava da graça de Deus. Aleluia. E é dessa maneira que Deus age. Se nós fôssemos santos, agora fôssemos santos, nós necessitaríamos da graça de Jesus? Não necessitaríamos, nós seríamos salvos. Se nós já estivéssemos na glória, necessitaríamos da graça de Jesus? Não. Então, quanto mais nós estivermos aqui na terra, quanto mais tempo nós vivemos aqui na terra, nós sempre vamos precisar mais e mais da graça de Jesus. Cada vez mais. Amém. O milagre, amados, acontece. Acontece quando há o reconhecimento. Quando há o reconhecimento que não existe nenhum nome, nem no céu e nem na terra, que faça o milagre. Quando há o reconhecimento que é somente Jesus, a graça dele, que nos dá o milagre. Lázaro, 4 dias morto. 4 dias estava morto. Jesus chegou. Eu amo esse versículo que eu vou falar. Jesus chegou de frente do sepulcro. João 11:35. 2 palavras. Jesus chorou pela incredulidade. Porque mesmo ali, ele estando ali, com todos os milagres, ele chorou pela incredulidade do povo. Então vamos ser povos crédulos, povos crentes, crentes mesmo, e crer que nós somos carentes de Jesus. Precisamos mais e mais e mais e mais e mais, cada vez mais
da graça de Jesus. Aleluia. Só dessa maneira nós vamos vencer. Nós vamos vencer todas as dificuldades e reconhecer, ter um reconhecimento no coração verdadeiro que é Cristo quem cria o milagre, Cristo quem faz o milagre, pois a enfermidade que está em nós, o problema que está em nós, a dificuldade que está em nós, é somente para a glória de Deus. Amém. É somente aleluia. Para que se manifeste, aleluia, o poder de Deus em nossas vidas. É somente para isso, para que seja glorificado o santo nome de glória Deus. O santo nome de Jesus. Se você está com problema, você está passando por uma dificuldade, não importa a área financeira, social, onde for, é porque precisa de Jesus. Jesus vai manifestar a sua glória. E a glória dele vai ser por testemunho, para que todos possam ver que ele é Deus. Que ele é Deus. Aleluia. Amém. Vamos receber essa palavra em nossos corações.